neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Abraão creu em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Um personagem na Bíblia Sagrada que pode ser tomado como um exemplo infalível, um exemplo de que realmente significa fé. O pai da fé é Abraão. Um outro crente entre os demais. Falando a respeito de Abraão, nós podemos dizer um outro crente entre os demais. Ele era um caldeu da cidade de Ur. Ele foi pedido para fazer algo que era quase que impossível. Portanto, deveria crer. Crer porque era exatamente algo que era totalmente, fisicamente impossível. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Diz as Escrituras em Romanos capítulo 4, onde acabamos de ler: mas foi fortificado dando louvor a Deus. Quando Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa Sara estava com 65 anos de idade, eles haviam vivido juntos desde que eles eram moços. Ela era sua meia-irmã, um moço e uma moça. Isso foi que eles haviam realmente vivido juntos sem absolutamente nenhum filho. Abraão e Sara não conseguiram sequer um filho. E Deus então disse a Abraão: olha, quando Deus quer fazer uma coisa que realmente significa especialista, porque ele significa especialista em coisas impossíveis. Mas para fazer coisas impossíveis para o homem e através do homem, uma das condições que Deus exige em primeiro lugar é separação. Isso é profundo.
Isso causa exame introspectivo em todos que, como Abraão, são crentes. Então o que disse Deus a Abraão? Separa-te. Separa-te da tua parentela, porquanto essa gente é incrédula. E se você permanecer aí misturado, comprometido com seus problemas e com suas maneiras de viver, você não terá uma fé que não vai passar do nível de fé que eles têm. Portanto, você não será nunca um homem para receber uma promessa, para alcançar uma coisa impossível para os homens. Então, primeiro, separa-te dos incrédulos. Deus sempre requer separação. Separação não significa preconceito, não significa sectarismo. Separação significa santificação, significa fé, significa benefício para outros. O homem que não pode se separar para Deus nunca pode ser benefício para outros. Por quê? A razão é muito simples. Porque ele está sempre na condição dos outros. Ele está sempre no mesmo nível de fé. Separa-te dos incrédulos e anda comigo, disse Deus. E eu tenho te feito pai de muitas nações. Isto Deus estava dizendo para Abraão. Agora, Abraão não tinha nenhum filho. E como seria ele, então, pai de muitas nações? A promessa era impossível para Abraão. E não impossível para Deus, é claro. Então, o objeto que deveria existir entre Deus e Abraão era somente um. O elemento deveria ser um apenas: fé. Fé que Deus era capaz de fazer aquilo que ele estava prometendo. Então Abraão deixou de olhar em si mesmo, para si mesmo, para o ventre da sua velha Sara. Nós estamos sempre ouvindo: feliz ano novo, feliz ano novo, ano novo. Abraão enfrentou os anos, cada dia ficando mais velho. Como você também. O ano pode ser novo no calendário, mas para você, para mim, para o homem, ele sim é que é o ano velho. O ano mais novo da minha vida foi o primeiro ano. Foi o ano em que eu nasci. Esse é que foi o ano novo. Foi o feliz ano novo. Hoje é ano velho. Quantos estão aí pelos 80, 90? Feliz ano novo. Recebendo abraços. Feliz ano novo, vovó. Feliz ano novo, vovô. O feliz ano novo foi quando a vovó nasceu. E o feliz ano novo agora é quando a vovó, o vovô, nascer de novo no reino de Deus, para nunca mais ser vovó, ser vovô, ser o velhinho, a velhinha. Isso é importante. Abrimos um parêntese muito importante para o momento. Mas voltemos a Abraão. Abraão estava velho e agora teria que esperar por um ano novo, porque estava crendo numa promessa que modificaria completamente a sua vida. Muito embora ela não oferecesse substância,
fundamento para tal coisa, que era gerar um filho, através do qual ele seria pai de muitas nações. E com isto Abraão creu. E uma vez crendo, ele é chamado na Bíblia de crente. Por muito tempo, isso foi um termo pejorativo, principalmente no mundo católico, nos países católicos. Quando um homem que crê em Deus erra, ou qualquer coisa acontece com ele, então é o crente. Mas Abraão sempre foi chamado de o crente, bem entendido, entre outros crentes que deixaram rastros na Bíblia Sagrada, na história verdadeira dos fiéis de Deus. Então, esse é um verdadeiro crente. É aquele que crê no que Deus promete. É aquele que crê na palavra de Deus. Como tu vais fazer, Senhor? Importante isso. Nós fazemos essa pergunta por Abraão. Como tu vais fazer, Senhor? Mas acontece que Abraão nunca fez esta pergunta. Ele não fez. Deus disse para ele que faria. E isso encerrou o assunto. Com muita razão sobeja, Abraão poderia perguntar: de que maneira será isto, Senhor? Mas não. Quando Deus falou, o assunto ficou encerrado. A Virgem Maria ainda fez uma perguntinha: como será isto? Se eu não conheço o varão. O anjo lhe disse: não, o Espírito Santo lhe cobrirá, etc. Então também ela não questionou, porque ela era crente. E disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Era uma filha de Abraão. E filha de Abraão, já sabe, crê como Abraão. Mais tarde, Paulo, falando às filhas de Deus, ele disse a respeito de Sara, aconselhando as mulheres de hoje, da igreja: como Sara, da qual sois filhas. Filha de Sara, filha de Abraão, porque Sara estava em Abraão. Quando passou o primeiro mês da promessa que Deus fez a Abraão, então nós já entramos num calendário. Veja só, calendário. Ela já havia passado da menopausa, algo diferente. Ela havia passado de todas as possibilidades. Quando ela era possível, biologicamente falando, não conseguiu filho. Era estéril. A igreja é sempre assim. Ela quer fazer tudo o que ela tem condição, o que ela pode fazer. Mas a Bíblia sempre nos mostra mulheres, algumas mulheres, que aliás representam a igreja, que não podiam fazer nada de uma forma natural. Ana, por exemplo, e outras, filhos especiais, filhos que trariam realmente ministérios de Deus à terra. Elas não puderam, dentro do tempo natural, da maneira natural. Foi uma maneira sobrenatural. Foi Deus entrando em cena através delas. E muito especialmente Sara. Quando ela tinha possibilidade, ela não pôde dar filho a Abraão. Quando ela não tinha mais possibilidade, quando tudo havia acabado, então ela pôde dar filho a Abraão.
Que tal você pensar nisso? E começaram ali felizes anos novos? Não, não foram felizes, propriamente felizes. Desde que Abraão recebeu a promessa, foi então 25 anos mais tarde. Ao fim de cada ano, podia-se fazer uma pergunta que combinava com sentidos humanos, com bom senso. Mais um ano tem se passado. E o que acontece, Abraão? O que acontece, Sara? Aí está o fim do ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. É mais uma chance para Deus? Ou é mais uma chance para você? Esse próximo ano é uma chance para Deus? Ou é uma chance para você? É uma chance para você mostrar que se passar mais um ano, mais 2 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, ou quantos anos forem, você ainda crê. Você crê cada vez mais. 25 anos mais tarde, veja só, não havia diferença. A única diferença que havia é que as possibilidades humanas haviam se diminuído muito mais. Ela não podia fazer agora nada, nem tampouco ele. Enquanto ela pôde dar um jeito, ela arrumou um selvagem por ali. Arrumou Ismael no colo de Agar. Arrumou uma escrava para Abraão. Mas esse foi o jeitinho de Sara, o jeito próprio da igreja arrumar as coisas, criar selvagens, que está até hoje no calcanhar de Israel, do filho legítimo. É uma verdade, meu ouvinte, que é gostosa de ser encarada. Não tem nada que aconteceu na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que não tenha a ver conosco, que não tenha a ver com a igreja gentílica, que não tenha a ver com você, com a mulher, com o homem. Tudo tem a ver conosco. Veja só, o jeitinho de Sara. Antes, um pouco antes, ela tomou uma serva e deu a Abraão, porque ela não podia gerar filhos. E Abraão, então, gerou um filho em Agar. E esse foi Ismael. E você sabe o que é Ismael até hoje? No calcanhar de Israel, do filho legítimo. Isso é que dá esses jeitos arranjados por nós mesmos. Este evangelho arranjado pela mulher, pela igreja, pela cabeça, pela razão, pelos sentidos. O evangelho é questão de fé, não é questão de sentido, não é questão de razão, não é questão de cabeça, não é questão de intelecto. Porém, Abraão cria, e os 25 anos, cada fim de ano, feliz ano novo, feliz ano novo, era mais uma oportunidade para o velho casal dizer: nós vamos enfrentar o próximo ano crendo que Deus é capaz, certíssimos de que Ele pode realmente cumprir o que Ele falou, o que Ele prometeu. Porquanto somos crentes em Deus, não somos crentes manufaturados. Esse é o modelo do verdadeiro crente que a Bíblia nos oferece. 25 anos mais tarde,
Abraão estava mais forte do que estava quando começou, quando recebeu a promessa. Ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Esse é o crente genuíno. Não importa o que aconteça, não importa o que tenha acontecido comigo, com você, se as nossas possibilidades têm diminuído, se a ordem social nos encontra em choque consigo, isto é, consigo mesma, não em choque com Deus. Isso não importa se a razão religiosa, se o espírito religioso, o credor incompassível, está cobrando de nós uma vida aqui na terra, como se já estivéssemos lá na outra dimensão. Isso não importa. Essa transformação virá. Como Abraão e Sara foram transformados, depois de estarem secos, sem possibilidade alguma. A igreja que tem crido como Abraão também será transformada. Haverá um ano novo, haverá um ano feliz, haverá um ano que vai ser o ano da eternidade. Haverá uma próxima era, haverá as bodas do Cordeiro, 3 anos e meio, haverá o milênio e haverá a eternidade. É o tempo de Deus dado ao homem em relação à dimensão humana, em relação ao período das bodas do Cordeiro, em relação ao milênio, e aí então termina o tempo. É crer não no que eu sou, mas crer no que Deus é. Abraão não cria no que ele era, mas cria no que Deus era para ele. O que fez ele? Não duvidou da promessa de Deus, mesmo diante das impossibilidades. Essa é a mensagem de fé. Essa sim é a mensagem para ano novo, para ano velho, para o ano em que está nascendo, para o ano em que está morrendo, para o ano em que está crescendo, para o ano em que está casando. Este é o ano aceitável. Essa é a hora. E essa hora se chama já. Já. Deus te abençoe. Com fé no Filho de Deus. Porque essa fé vence não somente o ego, mas vence o mundo. Vence a enfermidade. Vence o medo. Vence o terror. Vence os complexos. Vence toda a obra do maligno. Deus te abençoe. Isto é que é ano novo. Ano novo quer dizer vida nova. A vida nova pode começar em fevereiro. A vida nova pode começar em dezembro, em julho, em agosto. O dia é hoje e a hora se chama já. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu
Eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel, Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado Rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero